A arqueologia é a ciência que estuda o passado humano e as civilizações antigas a partir de testemunhos concretos. Para a tradição judaico-cristã, a arqueologia sempre teve um significado especial. Desde os tempos de Justino Marte no segundo século a.C., já havia um interesse arqueológico incipiente entre os cristãos. Nos últimos 200 anos, a arqueologia bíblica tem se desenvolvido muito. Israel, Jordânia, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Turquia, Grécia, Chipre e Itália são os principais países onde é realizada a pesquisa arqueológica bíblica, que procura relacionar descobertas arqueológicas com narrativas do texto sagrado. Os primórdios dessa pesquisa concreta teve início no século XIX, quando o estudioso alemão Seetzen explorou a Transjordânia e descobriu Cesareia de Filipe. Segundo a Samuel 11, versículo 15. Em meados do século XIX, o francês de Saúce foi o primeiro a escavar sítios arqueológicos na atual Palestina. Já o inglês Charles Warren fez escavações em Jerusalém e datou as obras de Herodes no grande muro de contenção da antiga plataforma do templo. O explorador francês Charles Clermont Ganneau recuperou por volta de 1870 a famosa inscrição em pedra de mesa, que está em 2 Reis 3 versículo 4, e nela encontrou a famosa inscrição em pedra que proibia, sob pena de morte, o acesso de gentios ao pátio do templo. Todavia, foi somente no final do século XIX que surgiu o primeiro grande arqueólogo das terras bíblicas. Foi o inglês Sir Flinders Petrie, primeiro trabalhando no Egito e depois na Palestina, que estudou a cerâmica antiga e desenvolveu um sistema de datação dos períodos e fatos bíblicos, observando e registrando as diferenças na forma da textura e pintura da cerâmica. Petrie estudou as várias camadas de terra dos sítios antigos e descobriu que os estratos tinham uma ordem cronológica. Outro arqueólogo muito importante no século XX foi o americano William F. Albright. Os estudiosos evangélicos sempre valorizaram muito a obra de Albright, não somente por sua perícia e conhecimento, mas também porque seu pressuposto era que a Bíblia é um documento historicamente confiável. No século XX, devido ao surgimento da chamada New Archaeology, a arqueologia das terras bíblicas passou a ser denominada arqueologia sírio-palestina. A ideia dessa nova perspectiva é que a arqueologia da região deveria ser percebida da perspectiva científica. A característica peculiar do Oriente Próximo com seus aluviões e célebres tels deveria delimitar a arqueologia do Oriente Próximo. Além disso, a arqueologia passou a ter uma abordagem multidisciplinar, valendo-se dos estudos de arquitetos, antropólogos, geólogos e osteólogos, e não considerar o texto bíblico como historicamente exato. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon foi um dos expoentes da nova abordagem. Sua obra teve grande impacto na estratigrafia. O progresso científico. A arqueologia atual conta com uma gama de técnicas e análises que vão muito além da mera pá e picareta. Segue uma relação da complexidade dos seus níveis de análise. A análise da numismática. As moedas ajudam a datar as camadas onde são encontradas. As moedas começaram a ser usadas na Ásia Menor pelos lídios por volta de 650 a.C. Análise osteológica. Os restos de esqueletos encontrados são conservados, identificados e analisados. Observa-se a idade, sexo, alimentação e patologias. Esse é o trabalho de um antropólogo. Algumas escavações também contratam zoólogos para fazer a mesma análise dos restos de animais. Análise etnoarqueológica. As características étnicas são estudadas, e se fazem comparações entre os resultados desse estudo e a informação cultural obtida das antigas camadas do sítio arqueológico. Análise do solo. Amostras de terra são analisadas para ajudar a determinar a concentração de pessoas e animais no sítio e para identificar o que comiam. Sementes carbonizadas e outras partículas são separadas, e às vezes tratadas quimicamente para determinar o teor alcalino e ácido do solo. Análise da cerâmica. Todos os utensílios são guardados, bem como os cacos, bordas, bases, alças. A textura da argila.
A decoração de superfície ou pinturas características diferentes são analisadas. São úteis na datação do material. As peças são catalogadas, desenhadas e fotografadas para estudos posteriores. Análise especializada. Dendrocronologia. Datação baseada no crescimento dos anéis na madeira das árvores. Radiocarbono. A radiocronometria é a datação baseada no nível de resíduo de carbono 14. Potássio argônio. Datação de um mineral baseado no nível de redução do potássio original. Termoluminescência. Datação de cerâmica baseado na energia radioativa acumulada na cerâmica, desde o dia em que foi queimada no forno. Busca de fissuras. Datação por meio de microscópio de elétrons que registra a concentração de fissuras fósseis no vidro natural, no vidro fabricado e em outros materiais. Arqueomagnetismo. Datação por meio da intensidade do campo magnético da Terra, contida nos objetos de argila na época em que esfriaram depois de queimados no forno. Fluorine. Datação relativa de ossos em que se mede o fluorine absorvido da terra pelo osso, comparando-se esse nível com o de outros ossos na mesma área. Não é absoluta. Teste radiométrico. Datação de ossos e de objetos baseada na quantidade de urânio presente. Não é absoluta. Conteúdo de colágeno. Datação de ossos pela quantidade de colágeno, baseada na quantidade de nitrogênio dos ossos. Análise de pólen. A palinologia é a análise de grãos de pólen em relação ao solo e ao ambiente do qual foram extraídos, nível de acidez do solo, aridez do clima e etc. Os períodos da arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica é dividida em períodos específicos, classificados com base no nível de desenvolvimento da civilização. Tal classificação leva em conta a tecnologia dos metais utilizados pelo grupo humano em vista. E são eles: o período do bronze ou cananeu, período do ferro ou israelita, o período persa ou babilônico, o período helenista e o período romano. As grandes descobertas arqueológicas. O resultado prático de toda a pesquisa arqueológica realizada nas terras bíblicas pode ser medido por um grande número de descobertas e pela relevância de tais achados. Na verdade, são centenas de referências importantes que poderiam ser relacionadas aqui. Dezenas de cidades e centenas de objetos arqueológicos foram desenterrados e estudados. Aqui apresentaremos as principais descobertas dos últimos 200 anos, bem como sua importância para o estudo das Escrituras. As cartas de Amarna são 380 cartas em acadiano entre cananeus e egípcios. Falam sobre a Palestina do século XIV a.C. Os manuscritos do Mar Morto são as cópias mais antigas do Antigo Testamento, 1000 anos mais antigas do que os disponíveis até então. São centenas de folhas de manuscritos, mas em todos eles estão bem preservados em relação ao texto massorético. São datados entre 200 a.C. a 100 d.C. e foram encontrados em 1947 e 48 em 11 cavernas da região de Qumran, no deserto da Judéia. Os manuscritos continham cópias integrais ou parciais de todos os livros canônicos do Antigo Testamento, exceto Esther. Comentários das Escrituras. Material dos livros apócrifos e pseudepígrafes do período interbíblico. Manuscritos das regras e doutrinas da seita, à espera de 2 Messias, um secular e um religioso, e a esperança do juízo divino iminente sobre os ímpios. Textos sobre outros assuntos, como o rolo do templo e o tesouro oculto descrito no rolo de cobre. Outros manuscritos do Antigo Testamento, destacam-se o Códice Cairense, Genesa, descoberto em 1890, contendo muitos manuscritos de grande parte da Bíblia hebraica, e o Papiro Nesh, descoberto em 1902, contendo poucos versos de Êxodo e de Deuteronômio. As Tábuas de Ebla são 17.000 tábuas em hebrita que trazem luz sobre a vida patriarcal. São datadas de 2600 a 2300 a.C., e foram encontradas na Síria por arqueólogos italianos em 1976. As Cartas de Mari são 20.000 tábuas em acadiano,
do século XVIII a.C. e descrevem costumes, informações detalhadas e nomes da época patriarcal. Foram encontradas em 1933 por Parrot. O Código de Hammurabi, Código de Leis da Babilônia que apresenta paralelos com a lei mosaica. É do século XVIII a.C. A Pedra da Roseta, encontrada por Champollion no Egito, foi a chave para decifrar o egípcio antigo. Cultura e língua de Ugarit e as tábuas de Ras Shamra, são cerca de 1.400 tábuas em ugarítico, língua próxima ao hebraico bíblico. Traz muita luz sobre a religião e a literatura cananita e a poesia hebraica. O Rochedo de Beisto, achado fundamental para decifrar a língua da Babilônia. Cidades, cultura e língua acadianas, de grande valor histórico e linguístico. Revela a antiga cultura semita ocidental da Mesopotâmia. O acadiano é parente do hebraico. O calendário de Gezer, calendário agrícola que traz o mais antigo registro do hebraico bíblico. As poucas linhas aparecem na escrita paleo-hebraica. A Epopeia de Gilgamés, texto acadiano que descreve um paralelo muito próximo do dilúvio bíblico. Enuma Eli, 7 tábuas em acadiano que falam da ascensão do deus Marduk. Texto paralelo aos relatos da criação de Gênesis. O Prisma de Senaqueribe descreve o cerco assírio de Senaqueribe a Jerusalém em 701 a.C. É datado de 686 a.C. e confirma a história da resistência do rei Ezequias narrada na Bíblia. As tábuas de Nuzi são cerca de 10.000 tábuas e pertenciam ao antigo Império Hitita. Descreve a história hitita e traz exemplos de alianças internacionais do século 17 a.C. A inscrição de Mesa, encontrada por Klein em 1868, fala das conquistas de Mesa, rei de Moabe. Conhecida como Pedra Moabita, menciona Onri, rei de Israel, pai de Acabe, e contemporâneo do rei Moabita. A inscrição de Siloé comemora a conclusão do túnel de Ezequias, é um exemplo importante do hebraico da época. Estela de Meneptah, encontrada no Egito, em Tebas, é a mais antiga menção a Israel, data do século 13 a.C. A cidade de Laquis e as suas cartas, a atual Tel-Ed do Vei está em Josué 10 versículos 3 a 31, fica na Shefelá, a oeste de Hebron. Foi fortificada por Roboão e está em 2 Crônicas 11 versículo 9, capturada pelo rei Senaqueribe e está em 2 Reis capítulo 18 e 19, tomada mais tarde pelos babilônios e está em Jeremias 34 versículo 7, e habitada até depois do exílio e está em Neemias 11 versículo 30. Era uma das cidades-fortalezas que guardavam os acessos à região montanhosa. Foi escavada na década de 1930, 1970 e 1980. A história de Laquis remonta a 8.000 a.C. Os egípcios exerceram muita influência no local no período do Bronze Médio e posterior. Entre as descobertas importantes destacam-se um templo cananeu do Bronze posterior e um palácio do período israelita, Idade do Ferro. Foram encontrados muitos selos, escaravelhos e registros de impostos egípcios, vários selos hebraicos, pesos, alças de vasos com inscrições. As cartas de Laquis são óstraca, cacos de cerâmica com informações, em hebraico. São 18 cartas que discorrem sobre a conquista babilônica de Judá por Nabucodonosor. Os papiros do Novo Testamento. Os papiros são os testemunhos mais antigos do Novo Testamento e datam dos séculos II e III depois de Cristo. Os mais importantes, que levam o nome de seus descobridores ou do local onde foram achados são: o fragmento de Henri Lance, encontrado em 1930, chamado Trechos de João 18, de cerca de 130 d.C. Os papiros de Oxirrinco, diversos manuscritos encontrados no Egito em 1898. Datam principalmente do século III d.C. Os papiros Chester Beat, contendo a maioria do Novo Testamento, de cerca de 250 d.C. Os papiros Bodmer, contendo grande parte do Novo Testamento,
de cerca de 175 a 225 d.C. Os pergaminhos do Novo Testamento, escritos em couro de ovelha, ou cabra, são os manuscritos unciais, assim chamados porque foram escritos com letras maiúsculas. Os códices, cópias completas do Novo Testamento, mais antigos são o Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino. O Sinaítico foi descoberto em 1844 pelo Conde Tischendorf e data da primeira metade do século IV d.C. Já o manuscrito do Vaticano, ainda que conhecido desde 1475, arquivado na Biblioteca do Vaticano, só foi publicado em de 1889 a 1890. Cafarnaum e sua sinagoga. Esse sítio arqueológico à margem noroeste do Lago da Galileia é destacado no Novo Testamento, em Joséfo e no Talmude. As escavações começaram em 1856 e continuaram a partir de 1968. Há uma sinagoga do segundo século depois de Cristo, de pedra calcária branca, que tinha um salão com colunas com 3 portas do lado sul na direção de Jerusalém, galerias superiores e um salão comunitário, ou escola, com colunas no leste. Escavações recentes mostraram que sob a estrutura atual havia uma sinagoga mais antiga de pedras pretas de basalto com paredes de mais de 1 metro de espessura. Amostras de cerâmica encontradas no piso de basalto e debaixo dele mostram que essa sinagoga era do primeiro século depois de Cristo ou antes. Essa sinagoga mais antiga sem dúvida é aquela em que Jesus pregou, a sinagoga construída para os judeus pelo centurião romano. O Templo de Diana. Em 1869 foi encontrado o templo da deusa Ártemis, Diana, na cidade de Éfeso, mencionado em Atos 19. A vasta gama de achados arqueológicos pertinentes ao mundo bíblico sem dúvida trouxe muita informação importante a respeito das narrativas sagradas do mundo judaico-cristão. Algumas conclusões são inequívocas e merecem destaque. A arqueologia revelou que o Israel bíblico pertenceu ao mundo semítico, com o qual tinha muitas semelhanças linguísticas e culturais. A compreensão desse universo permite um entendimento mais correto do Antigo Testamento. A arqueologia comprovou em muito a historicidade bíblica. Dezenas de lugares e fatos anteriormente contestados por críticos céticos foram mais do que comprovados pela pesquisa arqueológica. Nas palavras do naturalista Werner Keller, a Bíblia tinha razão. O estudo da arqueologia não resolve todas as dificuldades bíblicas. Todo achado arqueológico exige interpretação. Além disso, há dificuldades ainda não resolvidas plena e satisfatoriamente, como os casos de Jericó e da cidade de Ai. Os achados arqueológicos desmontaram o historicismo, o liberalismo clássico e o antissemitismo que influenciaram muito da literatura crítica do século XIX. Os paralelos entre a literatura babilônica e hitita dos séculos XVIII e XVII a.C. e o Pentateuco estão confirmados. A arqueologia trouxe muita luz sobre a preservação da Bíblia. Centenas de manuscritos confirmaram que o texto bíblico foi mais preservado que qualquer outro documento antigo da humanidade. Os manuscritos do Mar Morto são a maior prova disso. Em síntese, a arqueologia bíblica não tem a pretensão de provar cientificamente a veracidade da Bíblia, e nem a existência de Deus, pois a Bíblia, antes de tudo, é um guia de fé, que Deus nos deu para que o homem possa fazer a sua vontade. Portanto, a maior conquista da arqueologia bíblica é proporcionar um maior entendimento dos textos bíblicos, e mostrar para os céticos o valor histórico e religioso desse livro incomparável, que Deus escreveu para nós, usando as mãos dos homens.